Sejam bem-vindos ao podcast do Marcos Molima. Hoje eu tenho um prazer aqui imenso de convidar Karina Gewerk. Agora eu falei certo? Fundou a empresa em 2012 e de lá para cá já posso dizer que atende dezenas de milhares de clientes. Seja bem-vinda, Karina. Vem cá, fundadora da Trinx, sistema de aplicativo para os salões de beleza. Marcos, muito feliz em estar aqui com a oportunidade de ajudar, né, esse mercado de beleza, de barbearias, que está precisando tanto de gestão e esse trabalho que você está realizando. Legal. Mercado que já existe há milhares de anos, né? E não para de crescer, mas parece que o profissionalismo na área da barbearia tem chegado há pouco tempo. E você está participando desse processo aí. Sim. Né? Bom, começa uma coisa aqui, Karina. Quero saber um pouco como é que é o seu ponto de vista de como é que foi a primeira vez que a gente teve o contato, a primeira vez que a gente se falou, como é que foi? Foi através da barbearia? Me conta aí como é que foi o teu ponto de vista dessa história. Bom, a Trinx, ela é um sistema de gestão, né, para redes de barbearia, para pequenas barbearias. E eu não sei como, em 2022, o seu telefone chegou na minha mão, né? E aí eu falei, bom, Dom Hélio já era uma grande rede que eu sempre estava, né, querendo encontrar. E aí procurei você e a gente marcou um encontro para apresentar a Trinx. Você me falou de algumas insatisfações que tinha com o sistema que você usava sim. na época, né? E aí você era bem resistente à ideia de mudar de sistema, né? Apesar das insatisfações que você tinha com atendimento, forma de entrar nas suas unidades, né? Mas aí, durante 6 meses, a gente ficou conversando, até que no começo de 2023, você teve um gerente trocado em uma barbearia de São Paulo e falou assim, bom, já que essa gerente não tem ainda hábito de... Já que ela não conhece o sistema anterior, já vai treinando o sistema novo. Exatamente. Aí em janeiro de 2013, você fez um piloto em uma das suas unidades. 2023. 2023. Janeiro de 2023. E em fevereiro você migrou toda a rede para isso aí. Eu costumava falar assim com você, só tem uma coisa pior do que um sistema ruim, é trocar de sistema, né? Exato! Eu acho que você já tinha até trocado de sistema antes. Eu comecei na barbearia em 2015. Então, é claro, o mercado de barbearia existe há muito tempo, mas essa modernização é um pouco mais recente. E em 2015, eu não consegui achar um sistema para me atender. E eu havia experiências anteriores minhas de trabalhar com alimentação, com restaurante. Então, meu primeiro sistema de informática foi de restaurante. O que era mesa, eu adaptei para cadeira dos barbeiros ali, e os garçons eu lancei como os barbeiros, para fazer o início ali da gestão. Aí depois fui passando por outras experiências, até chegar nesse dia aí que a gente começou o trabalho lá. Mas não foi tão ruim, né? Não foi não. O processo de migração foi mais tranquilo do que você imaginava. E né? esse é uma dúvida dos novos clientes, de maneira geral, tem esse... Claro que existe um novo cliente que é novo, não tem nenhuma experiência, abrindo o seu salão, e o cara que faz a mudança. Imagino que esse seja mais receoso de fazer as trocas também. Sim. É que as pessoas, assim, elas estão acostumadas com um método de trabalho, né? E acham que mudar é quase impossível, né? Que já está adaptado. E aí depois, quando a pessoa começa a fazer e vê que é rápido, é fácil, tem todo o auxílio e aí fica mais tranquilo. Eu te falei que estava numa imersão ontem, na segunda-feira, né? E um dos palestrantes falou assim, o paladar não retrocede. Quando você experimenta uma coisa mais gostosa, aquela coisa anterior você não quer mais comer. Então você tem um pouco desse receio de mudança e depois que você muda para algo melhor, você vê como estava melhor aquele mercado ali. E por que essa opção de entrar no universo da beleza? Legal, boa pergunta. Então, vou contar aqui um pouquinho da história, né? Como é que a Trinx começou. Deixa eu só te interromper. Trinx é por causa da gíria de ficar nos trinks? Exatamente. Legal, exatamente. Legal. A ideia é, vamos deixar os estabelecimentos de beleza nos trinks com o que tem de mais top em termos de tecnologia para a área de beleza, para que eles possam deixar os clientes deles nos trinks. Então, é exatamente isso. Legal. A ideia foi como é que foi a escolha por entrar na área de beleza? Vou contar um pouquinho da nossa história, né? Eu sou da área de tecnologia, né? Já fui desenvolvedora e eu e mais 3 sócios
tínhamos uma fábrica de software. A gente trabalhava desenvolvendo sistemas sob demanda para grandes empresas. Então, nossos clientes eram a Shell, a Oi, a Lafarge. Só que sempre fazendo software sob demanda para essas grandes empresas. Então, a gente não tinha um produto próprio, né? Até que em 2011, 2010, 2011, começaram a surgir os sistemas na nuvem, né? E em 2011 eu fui para um congresso em Goiânia, um congresso de logosofia, que teoricamente não está relacionado com a vida profissional, mas está completamente relacionado. Claro. Porque, na verdade, a logosofia nos ensina a sermos pessoas melhores e, na verdade, para ser um profissional melhor, você precisa ser uma pessoa melhor, né? E aí fui para Goiânia, para esse congresso, não tinha tido tempo de fazer a unha no Rio, né? E aí fui procurar um estabelecimento de beleza próximo ao hotel que eu estava, pedi na recepção se tinham alguma indicação. Não tinha nenhuma indicação legal para me dar. Aí eu falei, vou para a internet para ver o que eu encontro. E na internet eu tive mais dificuldade ainda de encontrar. Imagina que isso foi no final de 2011, né? Início de 2012. E aí você entrava na internet para buscar um estabelecimento de beleza e você não sabia o que de informação ali era verdadeiro ou não era, se o estabelecimento que você estava vendo, ele existia ou não. Isso ainda existe hoje, então sim, imagina sim. Em 2011, 2012, né? Então a gente começou, eu fui procurar, tive dificuldade, eu falei, poxa vida, imagina que legal que ia ser se tivesse algum local onde eu pudesse encontrar estabelecimentos de beleza, que eu pudesse ver os serviços que ele faz, que eu pudesse ver as fotos, que eu pudesse ver os preços, que eu pudesse ver os serviços. E que além de eu poder ver, né, que eu pudesse encontrar o que estivesse próximo de mim, né? E se além disso eu pudesse fazer agendamento online. Se eu não tivesse que ligar para o estabelecimento para marcar o horário, né? Isso em 2011, né? E aí, quando eu voltei para o Rio, como eu tinha uma fábrica de software, todos os sócios já estávamos buscando algum nicho de mercado para desenvolver algo próprio na nuvem, para atender algum nicho de mercado que não tivesse condições de bancar um projeto com a gente, né? Porque desenvolver sistemas é uma coisa complexa e cara, né? E aí, trouxe a ideia para os meus sócios, eles falaram, era uma sócia e 2 sócios, né? A sócia, na mesma hora, adorou a ideia. Devia sofrer da mesma dor que você estava sofrendo ali. Exatamente. Os sócios levaram meia hora, mas falaram, tá, pode ser uma boa ideia. E aí eu deixei a consultoria de desenvolvimento de sistemas para criar o que seria a Trinx, que foi completamente patrocinada por essa fábrica de software. E aí... Isso aqui foi o começo da história, como é que a gente entrou no mercado. A gente procurou, na época, se tinha alguma coisa no mercado que atendesse a isso, e a gente não encontrou nada no Brasil. Encontramos nos Estados Unidos um que serviu de benchmark durante algum tempo para a gente. E aí fizemos um piloto durante o ano de 2012 e lançamos a Trinx para o mercado em julho de 2013. E teu primeiro cliente foi aqui do Rio de Janeiro mesmo, não? Foi uma boa pergunta também. A gente, que a gente fez? A gente tinha um escritório aqui no centro do Rio, né? E procuramos estabelecimentos próximos do nosso escritório para servirem de cobaia. E aí a gente ofereceu para 10 estabelecimentos usarem gratuitamente. Falamos, olha, a gente tem uma ideia que é super legal, só que a gente entende muito de tecnologia. Agora, de salão de beleza, de barbearia, a gente ainda não entende nada. Então, a gente vai disponibilizar para vocês. Vocês vão usar gratuitamente durante um ano. Só que a gente vai colar em vocês e a gente vai criar o nosso produto a partir do feedback de vocês. Vocês vão dizer tudo que está bom, tudo que está ruim. E é a partir desse feedback que a gente vai criar o nosso produto. E aí, então, foram esses 10 primeiros estabelecimentos. Só que uma outra coisa legal que aconteceu foi que, logo em 2014, a gente começou a atender o Spa das Sobrancelhas. O Spa das Sobrancelhas chegou a ter 350 unidades no Brasil.
E aí, a gente conseguiu ganhar uma capilaridade no Brasil todo muito rápido. Por quê? Porque o Spa das Sobrancelhas tinha unidade em todos os estados do Brasil. Então, assim... Espalhou-se assim, junto deles, né? Exatamente. Então, É bom que fez parte de uma história, uma empresa fazendo parte da história da outra. Exatamente. E esses 10 primeiros estabelecimentos que você falou, eu imagino que sejam salão de beleza feminino. Chamado de unissex, mas claro que desenhado para o público feminino. Eu entrei na barbearia em 2015, inaugurei minha primeira loja. Mas comecei a estudar o mercado em 2013. Porque também tinha essa carência, a lacuna no mercado ali, similar ao que você estava contando. Você tem ideia de quando que começou a entrar o público de barbearia dentro uma época, mais ou menos, quando é que isso começou a ficar mais aquecido? Eu acho que foi para 2015, 2016, que começou a ter esse boom de barbearia, né? De ter esse nicho específico para atender o mercado masculino, né? E assim, rapidamente a gente começou a atender várias redes. Legal. E hoje... Você tem essa relação de quantos dos seus clientes são barbearias, quantos são salões femininos? O feminino sempre unissex, ou quase sempre unissex, mas essa proporção, você tem essa proporção? Hoje, que são barbearia propriamente dito, mais ou menos 20% da nossa base que atende só público masculino. Se a gente pensar na história da área masculina, a barbearia, vamos falar da barbearia tradicional, que sempre existiu e tal, e ela foi sumindo, né? Foi ficando antiquada, foi perdendo espaço. E os homens ou cortavam o cabelo num salão feminino ou nessa barbearia perto de casa, ali, um pé sujo, um lugarzinho que ele tinha lá o seu João, o seu Zezinho, um amigo dele e tal. Geralmente um senhor de jaleco, ficava ali, não se modernizou. E é engraçado, é curioso que o salão unissex não investia na barbearia. E aí, 2015, 2016, as barbearias começaram a se renovar e hoje os salões unissex investem para que tenha uma barbearia dentro dele. Então, e às vezes com um espacinho separado. Faz um anexo ali. Público masculino. Mas então, o que é barbearia? Barbearia separado disso hoje é uns 20% do teu negócio. Nos próximos 5 anos aí, você acha que o crescimento quem vai ter mais crescimento? O feminino ou o masculino? Como é que você imagina esse mercado? Não no mercado nacional, para a tua empresa. Olha, o que eu vejo é que o mercado de beleza e bem-estar tem a tendência muito grande de crescer, né? Independente de masculino ou feminino, né? Ele cresce muito, né? É um nicho assim que está em expansão no mundo todo. E eu vejo a tendência do mercado masculino tomar uma proporção maior do que até então, né? Com os jovens entrando no mercado, né? Quer cuidar da pele também, quer massagem, sim, né? Sim. Todos esses serviços têm tendência de se expandir mais. Né? Hoje as barbearias estão trabalhando muito o que a gente chama de serviços extras, serviços agregados. A depilação do nariz, dos pelos do nariz na orelha. Aí o medo do homem é se vai doer, se vai demorar, mas ele não tem mais medo em fazer, né? É só... Não, e outra coisa também, pintar o cabelo, né? Antes... Homem não podia dizer que pintava o cabelo de jeito nenhum. E isso é uma coisa hoje que está se tornando cada vez mais normal. Verdade. Né? Cabelo, barba, estou precisando possível. E dentro agora, puxando mais para as barbearias, eu consigo ver uma diferença de estruturas, né? Existem as redes, como a barbearia Dom Hélio, uma delas, e existe o maior número, que são esses caras pulverizados. O cara do quarteirão, do bairro ali, que ele tem uma lojinha, 2. Existe estratégias diferentes para a Trinx atrair esses dois públicos? As redes, os pulverizados, atuam os dois? Qual é essa diferença do posicionamento da Trinx? Legal, também boa pergunta. Assim, a Trinx hoje atende desde um estabelecimento que é uma pessoa até grandes redes. E assim, uma coisa que sempre nos ajudou nisso é que a gente sempre foi foco total na área de beleza, né? Porque, assim, ao longo do tempo, muitas pessoas, posso usar isso, a Trinx, aqui na minha clínica dentária? E a gente sempre falou não, né? Porque
Sem fazer gatilhos, adaptações, né? Exatamente. Você pode usar, mas não me venha pedir nada específico para o que não seja da área. Eu comecei na área do restaurante, pegando aplicativo de restaurante lá. Exatamente. Queria que o aplicativo de restaurante fizesse coisas para... Pois é. Então, assim, a gente sempre foi muito sincero em relação a isso, né? E o que eu entendo, né? Você tem necessidades para redes, que a Trinx atende, e até por conta disso que a gente logo começou a atender um Espada e Sobrancelhas que tinha 350 unidades, né? Hoje, Dom Hélio é uma grande rede que está com a gente, né? Que deixa a gente muito feliz, porque é uma rede que gosta de experimentar novidades, né? Não tem bloqueio, porque isso é uma coisa que acontece muito no mercado, né? As pessoas ficam muito paradas usando o básico, e isso, assim, é uma tristeza, porque a gente oferece tanta coisa. Ainda mais uma empresa de tecnologia que não tem que ter evolução. Exatamente. Então, a gente atende desde a uma rede que é própria, uma rede que é de franquias. Hoje a gente atende a Festa Escovas, atende aqui Werner, Walter, grandes redes. E, assim, por que a gente atende desde pequeno a grande, né? A gente sempre teve experiência com grandes clientes, que era a nossa história lá atrás de atender grandes empresas, né? Então, a gente conseguiu, né, dar foco e entender a necessidade. Uma coisa, assim, a gente é muito próximo de nossos clientes, né? A gente ouve muito, a gente acha e sabe que a gente tem que construir junto, né? E ouvir muito, né, quais são as necessidades, né? E a gente vê o seguinte, as necessidades são as mesmas desde um pequeno ao grande, que é gestão, que é marketing, que é divulgação, que é fidelização. E a gente sempre quis fazer coisas simples, da forma mais simples possível, porque as coisas são complexas, mas como é que você faz para transformar coisas complexas em simples, né? Então, esse foi o nosso foco. Então, a necessidade que um pequeno tem, ela vai crescendo, então tem que ser simples para o pequeno, mas objetivo, dando a né? possibilidade dele ter acesso a outras coisas à medida que ele vai crescendo. Então, trazendo aqui para a realidade da barbearia, eu também tenho esse posicionamento de tornar simples, tornar objetivo. Eu canso de ver nas ruas, aí, nas barbearias por aí, você tem um cardápio de preços, de variações, preço do corte normal, preço do corte com navalha, preço do corte com máquina, preço do corte com tesoura. Cara, você só está dificultando para o teu cliente entender. Eu não sei se o cliente não precisa saber se vai usar navalha ou corte, ele quer o cabelo dele bem cortado, ele quer ficar bonito. Então, simplifique, bota um preço único e você vai se ajustar àquilo ali que tá trabalhando. As pessoas tendem a ficar inventando coisas onde não precisa, né? Onde o básico, não básico de pouca função, a função boa, funcionando bem, mas simples de entender, simples de executar. O simples vende mais do que o complexo, né? Com certeza. As pessoas gostam de simplicidade e precisam de simplicidade. E uma empresa de tecnologia, então é óbvio que inovação é uma coisa fundamental. Você disse que o teu motivo pelo qual iniciou foi perceber uma lacuna e oferecer uma inovação lá em 2011, 12, 13. E em 2025, como é que é esse processo de inovação? Como é que é essa busca constante por estar sempre antenado em uma coisa que muda constantemente? Como é que isso é desenvolvido lá dentro da empresa de vocês? Isso é um grande desafio, Marcos. É engraçado que, assim, quando chegou mais ou menos 2015, 2016, né, eu falava assim, gente, quando que a gente vai ter um sistema completo, né? E aí always beta, né? Exatamente. Aí a gente vai fazendo coisa. E aí até que, em certo momento, eu me dei conta de que nunca a gente vai ter um sistema completo. Por quê? Porque as necessidades vão mudando, vão crescendo, e a gente tem que estar o tempo todo. E a tecnologia muda muito rapidamente, né? Então, assim, você tem que estar o tempo todo entendendo quais são as necessidades, né? E sendo ágil para entregar o que o mercado realmente precisa, né? Hoje a gente tem várias funcionalidades que
que antigamente não eram necessárias, né? Hoje estamos com um clube de assinatura, hoje temos totem de autoatendimento, hoje temos a possibilidade do cliente poder, o cliente, o salão, a barbearia... Não, o cliente é a empresa. Poder fazer o pagamento para os profissionais direto de dentro do sistema. Assim, são funcionalidades que ao longo do tempo a gente foi sentindo a necessidade e, como eu falei, né, nós somos muito próximos dos clientes a partir do feedback dos clientes, né? Todos os clientes dizem, não, eu ajudei muito a Trinx porque fui eu que dei a ideia disso, daquilo. E a gente fala, verdade, isso é verdade, né? Não é só de um, e não foi só ele, todos, lógico, mas né? é somatório de quem não ouve o cliente. Exatamente. Eu costumo falar muito disso quando estou falando palestra para barbeiros ou para donos de barbearia, que o cara fala assim, não, porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas você acha por quê? Você perguntou para o seu cliente se ele prefere? Não, mas parece que assim, cara, você está ouvindo um amigo, um colega, não importa a opinião do cliente. Tem que ouvir primeiro ele. Depois da opinião dele, você vê o que você faz para dentro de casa. E vocês fazem muito eu compartilho disso, que é uma troca muito grande, é óbvio. Dos 40 mil clientes, você é mais um que está ali ajudando. Mas também só tem essa troca porque a empresa abre, porque o cliente do outro lado gosta de participar e sente essa movimentação aí. Sim, e assim, pra gente a coisa mais triste que tem é ver o cliente usando só o básico do sistema, né? E assim, você está trazendo a mentalidade da importância da gestão, né, para o salão. E a tecnologia pode ajudar muito, né? E as pessoas são muito resistentes à tecnologia. E você disponibilizar funcionalidades que as pessoas não usam, né? Você fala, e você vê o quanto aquilo poderia ajudar a pessoa. Melhorar o trabalho dele, né? Exatamente. Então, assim, esse é um dos nossos grandes desafios, né? Uma das coisas que falando agora do Trinx, tem, sei lá, quantos relatórios de análises tem ali dentro. E eu imagino que a fonte daquilo ali tenha sido própria e pedidos de clientes. E assim, é uma coisa que não vai esgotar nunca, porque sempre vai ter alguém que quer um caso a mais, aqui sem a vírgula, aqui sem um ponto. Então, nosso backlog é monstruoso. E aí, quando o cliente chega e fala assim, não, mas isso aqui é muito simples. Eu falo, ai, meu Deus. Não, eu queria tanto como você que fosse muito rápido, apertar um botão e ter aquilo. E não é assim. E tem a lista das tarefas lá, você colocou aqui, vai chegar a sua vez, mas até chegar... O que é hoje que você acha que... se é que você pode falar isso, tratando dessa inovação, assim, você ter uma aposta, algo que vocês estejam trabalhando agora para esse médio, curto prazo, 5 anos, 10 anos, que seja o que você acredita que seja o... Olha, hoje a gente... Uma das coisas que a gente disponibilizou, né, é a API aberta, né? Não sei, não é um termo muito comum para as pessoas, né? Mas a API permite que você faça integrações entre o sistema... Como se você estivesse dando a chavezinha para outras pessoas poderem anexar Exatamente, fazer um quebra-cabeça ali de montagem, né? Porque o que acontece? Hoje, os sistemas são muito especializados, né? Você tem tanta coisa que você pode fazer, né? Que às vezes alguns são mais especializados em uma coisa ou em outra, e eu quero uma certa funcionalidade que é muito específica, que a Trinx ainda não tem, mas se eu botar coladinha aqui com a Trinx, vai me atender. Então, assim, a gente conseguiu disponibilizar a API aberta e hoje você consegue montar esse quebra-cabeça com ferramenta de BI, com chatbot com inteligência artificial, com CRM bônus, consegue fazer com um CRM que é muito legal, se chama Bitrix, você consegue juntar. Então, assim, o que a gente conseguiu foi abrir a Trinx para o mundo. Um novo universo pode surgir daqui para frente. Exatamente. Eu tenho um palpite de uma coisa que eu acho que como cliente final, não como dono de como cliente final, acho que uma coisa vão caminhar, que tem a ver com o que você está falando, tem a ver com totem, tem a ver com autoatendimento e tem a ver com o celular. Eu imagino, não sei se vocês estão nesse caminho, que daqui a pouco o cliente que vai lá no totem e marca se agenda, se prepara para estar ali, daqui a pouco ele vai estar fazendo isso pelo celular dele
E mais do que fazendo isso, ele vai pagar pelo celular dele. Então ele vai chegar na barbearia, já agendado, já pago, só executou o serviço e foi embora. Com certeza, com certeza. Hoje a Trinx é uma empresa do Grupo Stone, né? Então, assim, todas as funcionalidades relacionadas a pagamento, a ideia é que a gente transforme a ferramenta em algo que envolva tudo relacionado a pagamento para facilitar isso, né? Que todos os controles estejam num processo só para facilitar a vida, né? Hoje a gente tem a maquininha que é integrada, né, com o sistema. Belezinha da Trinx, né? Com essa maquininha integrada, se o salão ou a barbearia quiserem, eles conseguem fazer o split de pagamento, né? Parte para o salão, parte para o profissional. Consegue fazer o pagamento dos seus profissionais direto de dentro do sistema. Hoje, o clube de assinatura, você já consegue controlar o clube de assinatura com um pagamento recorrente direto de dentro do sistema. Né? Muitos barbearias acabam usando 2, 3 sistemas para controlar isso, porque não sabe o que pode fazer tudo de uma vez só. Exatamente. De dentro do sistema você consegue saber se o cliente está adimplente ou não e se ele pode usar porque também é uma outra falácia a galera achar que porque ele assinou vai pagar o tempo todo, não vai nunca ter problema, se você analisar, não ver se foi pago ou se não foi pago. Não é certeza absoluta que o cliente está mantendo ativo ali a tua conta, né? Então, assim, eu não consigo ainda prever o que vai ter no futuro, mas outra coisa muito legal, né? Hoje o WhatsApp é uma ferramenta, realmente, ninguém mais usa telefone, né? Ligar para outro é crime agora. Não. Se tocou o telefone é emergência. Não, assim, ninguém liga para marcar hora hoje em dia, né? É tudo, eu acredito que 99% deva ser o WhatsApp. Eu brinco assim, se eu quero te ligar, eu mando uma mensagem assim, posso te ligar? Exato. Então, todos os agendamentos hoje tem por WhatsApp, né? Ou pelo aplicativo direto. Hoje, assim, uma coisa que eu acho muito importante, né? É você estar presente aonde o seu cliente quer te encontrar, né? Então, hoje você tem agendamento por WhatsApp, agendamento na sua página no Instagram, agendamento na sua página no Facebook, para quem ainda tem Facebook. Google. O agendamento pelo Google Reserve, né? Hoje, quando você vai fazer um agendamento para um hotel, né? Não aparece ali no Reserve aqui pelo Google, né? Sem você ter que sair da página do Google. Então, a mesma coisa. A Trinx também está presente em todos os canais. E o agendamento por WhatsApp, né? Uma das funcionalidades que a gente lançou também tem pouco tempo. Estava nem sabendo, novidade. Que tem ajudado já muita gente, que é a confirmação por WhatsApp, automática. Né? Manda um WhatsApp pedindo para o cliente confirmar. Se ele confirmar, automaticamente já está confirmado na agenda. Se ele cancelar, já é liberado o agendamento, né? Sem ter que fazer nenhuma intervenção. Ganha tempo otimizando. No dia do agendamento, o cliente recebe um lembrete para dizer para ele, olha, hoje tal hora você tem aquele serviço. E depois que o cliente foi atendido, ele recebe por WhatsApp uma avaliação do estabelecimento. Pô, que legal, parabéns. Deixa eu voltar a um assunto anterior, que a gente começou falando que a empresa surgiu no Rio de Janeiro. E depois, por causa da espada sobrancelha, se pulverizou para o Brasil todo. Não foi só pelo espada. Não. Tá? A gente também atendeu esmalteria nacional, que na época tinha 150 unidades. Então, assim, várias... E a pergunta tem alguma região do Brasil que seja mais aquecida para a Trinx, ou uma que ainda esteja muito fria? Como é que essa divisão... Brasil, grande demais, né? Com negócios, tamanhos, proporções diferentes. Como é que é essa divisão geográfica para a empresa de vocês? Olha, é muito parecido com o padrão econômico do Brasil, da divisão do Brasil de uma forma geral. Sudeste, por exemplo, entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, tem quase 50% da nossa base, né? Entre esses 3 estados. Então, Sudeste, né, é a grande área. Depois vem a região Sul, e Centro-Oeste empatada, né? Depois Nordeste e depois Norte.
é engraçado, né? Porque, assim, olhando, fica tão evidente essa divisão que segue o padrão. Mas assim, você acha que nessas regiões que vocês têm menos influência, tem alguém lá que seja forte nessa área, ou é o mercado que ainda não desenvolveu, não está praticando a tecnologia dentro dos salões? Na verdade, assim, hoje somos uns dos líderes do mercado. Então, assim, é comum. Não é que seja específico, não é porque... E uma coisa legal, né? A gente está no Rio, mas a gente atende online o Brasil inteiro. E da mesma forma. Então, por que, né? Não tem mais cliente, né? exatamente, mais cliente em São Paulo do que em Manaus, né? Teoricamente, mas também existe a concentração maior até de estabelecimentos de beleza também. Né? A proporção do que a gente está falando. Eu acho que não existe, né, uma estatística, uma pesquisa de quantos barbearias tem no Brasil. Esse número não existe. Mas eu vou dar um chute aqui completamente aleatório, que eu acho que nem 30% delas tem sistema de informática ainda. Então é um oceano azul aí para ser navegado, como você falou, a maior aposta de crescimento nesse mercado. E o que você acha que que esses donos de barbearia não estão nesse sistema, não estão com essa mentalidade de gestão? O mercado é muito informal, né? Assim, tem muita profissionalização pela frente, né? As pessoas têm... e se você for olhar, né? Quanto por cento é informal? Você falou 30% deve ter... chutado ali, né? Eu acho que é menos do que isso. É menos do que isso. Por quê? Porque, assim, existem os estabelecimentos que são mais antigos, né? Tanto de barbearia quanto de salão de beleza. São mais antigos, né? E eram informais, né? Emissão de nota... Tem gente que nem cartão aceita, só aceita dinheiro, né? Assim, é um mercado que ele foi criado a partir de muitas pessoas que eram cabeleireiros ou barbeiros, né? E a partir daí resolveram abrir algum negócio. E aí criam os negócios de uma forma muito informal, né? Então, e outra coisa é que as pessoas acham, não funciona bem assim há tanto tempo, por que eu preciso mudar? E eu acho que hoje já está evidente de que se você não tem tecnologia, você está fadado a morrer. Não tem assim... quem não se coloca no mundo digital não tem como ter dados, ter informações, ter gestão. Então, assim, é um processo lento, né, mas que está acontecendo e que foi acelerado drasticamente pela pandemia. O momento agora está mais aquecido por busca de conhecimento, né? As pessoas talvez estejam percebendo que... existe uma frase que eu acho absurda, mas as pessoas falam assim, eu já terminei os estudos. Assim, não terminou. Como assim terminou? Os estudos não acaba. Você está sempre aprendendo uma coisa, desde com um videozinho no YouTube que você está assistindo, ou você estudar na Universidade de Harvard, você está estudando alguma coisa. Então, o estudo não acaba muito. E o barbeiro, ele treinou muito para ser barbeiro. Ele cortou o cabelo do amigo dele, do primo, do vizinho, do tio. Ele foi praticando, ele viu o curso, ele fez um curso da Embeleze, ele fez um curso do Senac, ele se virou. E aprendeu aquela profissão. Aí, de um dia para o outro, ele vira dono, porque ele comprou uma cadeira, botou do lado, botou na rua, botou montou um salãozinho dele. Mas para ser dono, ele não aprendeu a ser dono. Ele aprendeu a ser barbeiro. E depois ele virou o dono e agora aquilo ali vai se complicando, Ele vai levando aquela vida... depois às vezes ele percebe que ele ganhava mais dinheiro só como barbeiro do que como dono. E fica naquela confusão. E talvez agora seja o momento das pessoas buscarem esse aprendizado, essa educação. E aí, claro, educação é a chave para tudo, aprendizado é a chave para tudo. Faz toda a diferença em tudo. Né? Aí vem a pergunta. A Trinx pretende criar alguma coisa do tipo para instruir esses caras que não têm sistema, a importância desse sistema? É o que a gente mais tenta fazer. E mais tem dificuldade, né? Que é o que eu falei, né? Hoje as pessoas entram e usam muito o básico do sistema, né? Apesar de ter muitas coisas, né? A pessoa usa o básico. E, assim,
a gente quer ajudar muito mais, e as pessoas têm a ideia de que isso é uma coisa complexa e que vai demandar muito tempo, mas não vem o valor do que o investimento pequeno de tempo, né, em conhecimento pode trazer e fazer diferença no seu negócio. Né? Investimento de tempo pequeno e de dinheiro também. Também. Eu lembro quando a gente, talvez você vai lembrar, quando a gente estava começando o namoro das empresas, aí você quer saber o preço? Eu falei, cara, não faz diferença, assim, você vai cobrar 100, 200, 300 reais para um negócio, não faz diferença, não é isso que vai decidir. Vamos falar dos resultados, porque o custo é merreca. Então, o cara que não quer investir 50, 100, 200 reais para melhorar o seu negócio, ele não vai melhorar nunca, porque se ele não tiver 10 minutos para se dedicar e oferecer um pouco ali dessa investimento, dessa melhoria para o retorno dele, ele não vai sair do zero. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio seu mostrar para isso, para que você ganhe mais clientes por conta disso. A gente tem Trinx Ensina, a gente tem espaços para palestrantes, né? Para quem quer ensinar. Assim, a gente quer muito levar conhecimento, né? Mas o tempo que as pessoas querem gastar com isso ainda é pequeno. Aonde que eles conseguem ter acesso a esses... Vocês fazem... Como é que o cara que está assistindo a gente agora ele consegue pegar mais informação disso, ver um treinamento, o que a Trinx disponibiliza? A gente tem treinamento do sistema, a gente tem... Sim, mas aí para quem já é atual cliente, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem palestras também que são divulgadas no nosso Instagram, por exemplo, na nossa página, no próprio trinx.com. A gente também divulga, né, tudo que a gente tem de oportunidade de conhecimento. Né? E treinamento do sistema, a gente tem segunda, terça e quarta, um certo horário. Para quem quiser fazer reciclagem, quer tirar dúvida sobre alguma coisa que não tem... Assim, a gente tem uma área dentro da empresa só responsável por treinamento. Então... E o mercado de influencers? Vocês estão buscando esse canal para levar conhecimento para lá na ponta pros barbeiros, pros donos de barbearia, donos de salão? Sim. Dá resultado para a sua empresa? Usar influencer dá resultado para a sua empresa? Ele traz, de fato, mais clientes? Com certeza, com certeza. Assim, eu vejo que o maior canal de divulgação é uma pessoa satisfeita com o produto que você tem, né? Você ouvir alguém falando assim, cara, eu uso isso me traz resultado, isso me faz feliz, mas tem que ser verdadeiro, sim, né? Sim. Não adianta você, né? É bom, mas eu não uso. Exatamente, não, exatamente, é bom, mas eu não uso, não serve. Eu não quero não, é ótimo, mas eu não quero não. Exatamente. E assim, a gente... essa é a nossa maior fonte de novos clientes, né? E isso deixa a gente muito feliz. Fazendo mais um contraponto aqui do salão feminino e da barbearia, até para você fazer essa venda, é mais fácil, a área feminina entende melhor esse sistema de informática ou não é mais assim? Não tem isso. Você vê mais profissionalismo no feminino do que no masculino? Não. Os dois têm, desde o que é completamente informal até o que é formal e está fazendo alguma coisa séria e padronizada. Eu acho que o que define se é mais informal ou mais formalizado, mais profissional, está muito relacionado com antiguidade, né? Pessoas antigas têm mais dificuldade em formalizar, porque já trabalhava assim há muito tempo. Então, assim, quem entra no mercado agora já sabe que precisa de um sistema, né? Começa por ali. Exatamente, né? Hoje em dia, né? Teoricamente, né? E outra coisa que define muito essa informalidade também é uma pessoa que está começando agora acha que como ela é muito pequenininha, ela não precisa disso, o que é uma mentira. Depois fica mais difícil de ser implementado que já desde o começo, né? Exatamente. Por quê? Porque a tecnologia e a gestão vão ajudar ela a crescer. Né? São ferramentas para ajudar que ela alcance sucesso. Quando eu faço
aula, mentoria com algum barbeiro, algum dono de barbearia. E aí tem muito essa... eu não sei se era o meu momento, porque eu estava começando e tal. Cara, é mais fácil consertar o carro quando ele está parado ou quando ele está andando. Então, tudo dá para fazer. Mas se você já começar assessorado, você vai ter um caminho para trilhar mais simples do que no meio do caminho você fazer uma mudança ali. E não deve ser diferente da aplicação do sistema ali, né? Exatamente. E a ideia da Trinx foi justamente democratizar a tecnologia, né? É que uma pessoa pequena, desde pequena, consiga já ter acesso à tecnologia para começar o caminho certo, né? Fazendo gestão, usando todas as funcionalidades que a tecnologia disponibiliza, né? Porque eu vejo que as pessoas têm, assim, uma das dificuldades do mercado é que quando você abre um negócio de beleza, seja salão ou barbearia, você tem que ter todas as funções necessárias para um estabelecimento funcionar. Então, são vários chapéus, né? Você tem que ter marketing, tem que ter divulgação, você tem que ver como que você vende, como você divulga, como você fideliza. Se você for parar para pensar em como você vai fazer cada uma dessas coisas, né? Você fala assim, caramba, isso vai me dar muito trabalho. Mas se você tem uma ferramenta para te ajudar, isso muda tudo, né? Você vai gastar um tempinho e vai conseguir deixar tudo isso automatizado e funcionando. Nesses quase 13 anos de empresa, né? 13 anos de empresa, imagino que muitos desafios têm e vão continuar tendo, não param nunca. Você consegue lembrar algum, ou interno, ou com o cliente, alguma coisa que você tenha chamado sua atenção, que seja uma coisa que uma boa história para contar, um desafio desse que vocês tiveram e souberam passar? Vários desafios, né? A entrada de concorrentes no mercado, né? Que agora está muito aquecido, né? Hoje é muito simples fazer um aplicativo, né? Mas até assim, logo que a gente lançou, chegou no mercado um software chamado Vaniday, que eu acho que foi até um pouco antes, né? Esse nome não Isso aqui é uma das histórias, sim, sabe? claro, Que ao longo do tempo, né? E isso é uma coisa que acontece, né? Aparece um concorrente no mercado e você fala assim, ai meu Deus, como é que vai ser, né? E agora? E agora, né? E, assim, o que a gente vê é quando você tem um trabalho consistente, né? Quando você entende o que você está fazendo, quando você tem pessoas boas trabalhando com você consegue passar pelos desafios com muito mais tranquilidade. E, realmente, esse concorrente veio da Alemanha, chegou querendo comprar a gente também, achando como se fosse uma coisa assim, não, vamos comprar eles. E, assim, a gente, né, entendeu que não era o caminho naquele momento, seguimos a nossa vida e algum tempo depois esse concorrente nem existe mais, né? Então, e a forma que você encara isso, né, faz toda a diferença, né? Quando você tem serenidade de que o que você está fazendo está certo, está legal, está sendo... você está próximo do seu cliente, ouvindo ele, tudo muda. Já que você falou dos concorrentes aqui, esse cliente que hoje não tem sistema nenhum, ele está começando uma empresa nova e tal, e ele vai pesquisar o mercado para escolher as opções. E, como eu falei aqui agora, infinitas, hoje em dia cada vez surge mais. O que você acha que é um fator decisivo que o mercado escolhe para decidir pela Trinx? Olha, assim, a melhor coisa que eu falei, como eu já falei, né, é indicação, né? Você ouvir o que os clientes que usam falam sobre, né, o produto que você tem. E, assim, a gente é muito feliz com o que a gente ouve sobre os nossos clientes, né? O que os clientes falam da gente, né? E um dos pontos principais é o atendimento, né? A gente é muito próximo, é muito fácil falar com a gente, né? Por mais que hoje o atendimento seja por WhatsApp, né? Não tem um número de telefone? Não tem um número de telefone, mas as pessoas não querem mais falar. Não precisa. Mas eu
preciso falar por telefone. A gente tem também a possibilidade de falar por telefone. Posso mandar uma mensagem, pedir para falar por telefone. Se for o caso, a gente também faz mensagem, né? E outra coisa é realmente a gente estar sempre na ponta em termos de tudo que tem disponível para o mercado, em termos de tecnologia, né? A gente não fica parado em nenhum momento deixando passar para trás algo que o mercado precisa, né? Então, assim, quando a Estônia apareceu na nossa vida, que foi em 2019, né? A Estônia investiu na Trinx em 2019. Uma das coisas que fez com que a gente quisesse ser investido pela Estônia é que a Estônia tem como pilar que o cliente é a razão, né? Realmente, a Estônia tem o propósito de ajudar o pequeno empreendedor, o empreendedor brasileiro. Isso, assim, bateu com os valores de vocês. Completamente, completamente. A gente realmente criou uma empresa porque a gente queria, de alguma forma, ajudar o mercado, né? E a minha maior queixa do sistema anterior era o atendimento. Então, eu recebi uma indicação. E alguém que me atendeu bem, quando a gente acabou a nossa fase de conversas, a implantação foi em 45 dias, estava em 10 lojas. Então, é exatamente isso aí que você está falando. Porque é tão óbvio ter que atender o cliente, tem que olhar para o cliente, mas não é o que acontece. Exatamente. Não é o que acontece. A única pessoa que importa na tua empresa é o cliente. E aí as pessoas justamente não querem tratar bem, não querem atender o próprio cliente. Hoje a gente tem uma equipe de 150 pessoas. E eu posso dizer assim, completamente tranquila, que esse é um pensamento que tem em todas as pessoas. Realmente como tudo que a gente faz, de alguma forma, a gente vai conseguir entregar algo melhor, né? Então, as pessoas vestem a camisa e sentem essa necessidade. E é engraçado, né? Porque, às vezes, você está entregando um sistema que é alguma coisa impessoal. Mas, quando você usa, você pode perceber essa atenção que é dedicada, né? Por trás existe algum sentimento que vai além de um produto e de um relacionamento comercial, né? Então... tem que ter um motivo por trás, um propósito ali de trabalhar. Cara, e assim, quando a gente vê o cliente usando, alcançando o resultado, feliz com o que ele está usando, cara, isso dá uma alegria assim que é difícil de explicar. Vender benefício, né? Vender vantagem é muito bom. A sensação de que você está vendendo algo que vai ser melhor para o cara. Exatamente, né? Que na verdade você está comprando algo, mas... o retorno vai ser para você. Exatamente. O retorno vai ser para você. Não é só uma coisa que você precisa. Ele vai te dar retorno. Você consegue viver sem? Consegue, mas com é muito melhor. Exatamente. Bom, e para a gente fechar aqui esses próximos mercados, próximos anos, estamos falando de crescimento aqui, de bastante potencial para o masculino. O que você imagina? Deixa seu recado aqui para o pessoal que ainda não conhece a Trinx, que quer conhecer. A gente tem vantagens para o cara aqui entrar, ele fica um período sem uma semana grátis, tem um cupom de desconto, vou deixar aqui depois no link da descrição. Faz o convite para o pessoal aí, quem quiser conhecer mais a Trinx, faz como? Faça o que o seu cliente precisa e não o que você quer que o seu cliente queira. Porque ao longo do tempo, né, eu fui vendo que muita gente, por exemplo, não queria exibir o preço, né? Eu não quero exibir o meu preço porque eu não quero que meus concorrentes vejam. O que é mais importante? Você atender o que o seu cliente quer ou pensar no seu concorrente, né? É claro que você tem que pensar no seu concorrente também, mas o que seu cliente quer? Outra coisa, eu quero... Só te interromper. O seu cliente pode passar na sua porta e se ele não souber o preço, ele não entra. O seu concorrente que quiser saber, ele vai entrar, vai perguntar e vai embora. Então você só incomodou o teu cliente. Exatamente. E às vezes as pessoas não pensam nisso. Eu recebo algumas perguntas no meu Instagram. Por que você bota nome? Você acha que vale a pena? Que não vale? Cara,
Eu, quando cliente de qualquer loja de roupa, eu não entro se não tiver o preço na porta. É diferente. Você quer saber antes o que você está imaginando, né? Pois é. Então, assim, os estabelecimentos que estão na Trinks, né, tem uma página, um hot site, onde eles podem colocar os seus serviços e exibir os preços. E existe a opção de sob consulta, né? Eu acho horrível quem coloca sob consulta, porque o cliente entra lá e ele quer ver o preço, né? Se você está escondendo é porque ou é caro, você está achando que seu preço não vale o que seu serviço não vale quanto você está cobrando. Se você tem vergonha do seu preço, é porque você está cobrando errado. Outra coisa, eu não tenho agendamento online porque os meus clientes vão bagunçar a minha agenda. Gente, o seu cliente quer ou não quer fazer agendamento online? Ele quer. Se o cliente não quiser fazer agendamento online, você vai ter outro canal também, mas pode ter cliente que queira e tem cliente que não queira. Atende ao cliente que quer e atende ao cliente que não quer. Ouça o cliente, né? Exatamente, né? Porque fica assim, ele está mais preocupado da bagunça que o cliente vai fazer do que dar uma facilidade para o cliente, né? Então, outra coisa que a gente ouve também em relação à tecnologia. Não adianta eu colocar aqui, porque os meus profissionais, eles são muito velhos e eles não conhecem tecnologia. Isso é uma coisa que a gente ouve, né? Será? Você já testou isso? Já viu como é que funciona? Né? São muitas barreiras que quem coloca é a mente. Né? É uma desculpa para não mudar. Zona de conforto. Exatamente, não sair da zona de conforto. Saia da zona de conforto, né? Pense em possibilidades, né? Assim, existem possibilidades para mudar o seu negócio. E o que acontece muito, né, é que a pessoa quer ter resultados diferentes, mas fazendo sempre a mesma coisa. E não dá. É a definição, né, de sanidade, né? Exatamente. Então, assim, experimentem a Trinks, né? É muito fácil. É fácil para quem não tinha sistema e quer ter, para quem tem um sistema e quer experimentar uma coisa nova. A gente ajuda na migração, a gente importa os dados. Se você começar a usar a Trinks, você vai ver que ao longo do tempo você vai ver a quantidade de coisas novas que a gente está sempre lançando. E o background ali, e o suporte, e a necessidade, é saber que não vai cair, é saber que vai funcionar, que vai ter uma estrutura, que vai emitir nota, que você vai estar funcionando ali. Uma empresa com 150 pessoas pode te entregar isso. Uma empresa com eu sozinho ali, me virando... Foi bom você ter falado, né, emissão de nota, com tudo pronto para emitir de acordo com a lei do salão parceiro. Outra dica importante para o mercado: se formalizem. Tenha um contrato de parceria com os seus profissionais. Muito pouca gente. O que eu mais vejo na internet é que as pessoas não têm ideia do que é a lei salão parceiro, como executar, como fazer parte, o que pode, o que não pode. Isso é tema de 30 podcasts aqui. Exatamente. E, assim, não é complexo. Isso te dá um resguardo em termos trabalhistas, assim, sem igual. E fora isso, a redução de imposto que você pode ter. Muita gente... Existem 3 tipos de barbearias hoje. O que está ilegal porque não está pagando imposto nenhum. O que está pagando 2 vezes, o bitributado, que aí aqui que o cara com Trinks ele vai resolver o problema dele. E o cara que está correto. Mas isso daqui é a menor fatia do mercado, né? Os 2 primeiros aqui, um está pagando mais do que devia, outro não está pagando nada e vai ser multado, vai ser pego daqui a pouco. Então é mais um motivo de ter uma estrutura por trás para organizar a tua empresa. As pessoas acham que barbearia não é empresa. Bom, se você tem uma loja, se você tem aberto, é uma empresa, é um CNPJ. Então você tem que se postar como um dono dessa empresa e trazer o resultado para a tua empresa. Exatamente. Então, assim, e está tudo pronto, disponível para ser usado de forma simples, de forma fácil, acessível, né? Não é um valor que qualquer um pode pagar, né? De acordo com a sua faixa, o preço vai variar, né? Se você é pequeno, você vai pagar pouco, se você é um pouco maior, vai pagar um pouco mais. Eu tenho barbearia com 4, 5 barbeiros que funcionam bem com Trinks, e barbearia com 14, 16 barbeiros que funcionam bem com Trinks. Então,
Independente do tamanho que você tiver aí, ela vai funcionar bem. E assim, a gente vem crescendo ao longo do tempo, né? Assim, em termos de faturamento, 20% a 30% de aumento ao ano. Ano passado, a gente teve, durante o ano de 2024, 90 milhões de agendamentos na base. Caramba, 90 que milhões de legal. agendamentos. E durante o mês de dezembro, o total transacionado pelos nossos clientes foi de 1 bilhão. Então, assim, estamos felizes e, assim, muito felizes de ter a Dom Hélio Obrigado. na nossa carteira, né? E você com esse propósito de ajudar o mercado. Por favor, continue, faça, crie cursos, porque... Vamos profissionalizar isso aqui juntos. Exatamente. A formalização só tem a ajudar o mercado. Quanto mais profissionais todo mundo tiver, todo mundo está ganhando. Todo mundo está ganhando. O mercado, o cliente vai pagar mais caro, o cliente vai ter um corte melhor, vai ter atendimento melhor, todo mundo ganha. Então, o propósito do Marcos Molina é isso, trazer essa profissionalização do setor para todo mundo, no final, estar mais satisfeito. Então, Karina, obrigado aí pela sua participação. Se você quiser deixar mais algum recado, falar alguma coisa, o microfone é seu. Vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser entrar na Trinks, seja meu convidado, sou cliente, sou fã, sou amigo, recomendo. Oh, meu Deus, coisa boa! Baixa o aplicativo Trinks. Conheça, vê se não tem na sua cidade algum estabelecimento próximo de você, porque hoje a gente está no Brasil inteiro, em praticamente todos os municípios. Então baixa para ver se tem um estabelecimento e marca a sua hora de beleza para você ficar nos Trinks.